Então estamos aqui de volta com a TV Atletique e eu estou aqui ao lado do presidente do Conselho Deliberativo, que acabou de ser reeleito, né, e tomou posse. Se vocês estão vendo aí durante a entrevista, né, imagens do processo, né, em que ele tomou posse. E é um grande amigo, é o Aloísio Barros, economista, desde o tempo da Fundação Municipal, que a gente já se conhece, né, Aloísio? E hoje ele é aqui presidente deliberativo do Conselho do Atletique Clube. O que é ser presidente do Conselho Deliberativo de um clube como o Atletique, com mais de 100 anos? É uma responsabilidade grande, né? E nós, conselheiros, temos essa noção da responsabilidade que nós temos. Para que o pessoal tenha ideia da importância de um conselho atuante, sério. Você veja o caso aí da Petrobras, caso de a maior empresa aqui das Américas do Sul, né? E você vê o escândalo que teve, e o conselho foi omisso em muitas coisas. O conselho cometeu uma série de erros. Se tivesse um conselho vigilante, não teria havido escândalo, né? Os escândalos, não é o escândalo, são vários escândalos dentro da maior empresa brasileira, né? Então o conselho é isso, o conselho é um órgão fiscalizador, né? E que supervisiona a atividade do clube. O Atletique, na sua concepção original de sociedade civil, né? Ela tem essa ideia de ter os executivos do Atletique, a presidência executiva, que nós chamamos hoje, né? Com seus diretores, que tocam o dia a dia do clube, né? E tem um conselho que supervisiona, né, o Atletique, aprova os orçamentos, aprova grandes compras, reforma, empréstimo, tudo tem que passar pelo conselho. Então o conselho tem muita responsabilidade, né, em opinar e reunir as pessoas com experiência na vida do clube. Você tem os membros do Atletique, você tem membros efetivos, eleitos, né, e os suplentes. E tem membros natos, quer dizer, todo ex-presidente vira membro do conselho, sabe assim, do Conselho Deliberativo. É uma maneira de trazer a experiência de quem já gerenciou o clube, permanecer aqui, né, vinculado ao clube e aconselhando o clube. Ele é conselheiro do Atletique e justamente pelo fato de ter tido essa responsabilidade de conduzir os destinos do clube, né? O Atletique é uma grande empresa, né? Tem um patrimônio considerável, né? Existem os cotistas, né, que são os sócios, né? Fala um pouco sobre essa questão. O senhor, como economista, né, avalia, por exemplo, o patrimônio do Atletique Clube. Olha só, isso é um assunto muito importante, muito interessante. Nós não temos uma avaliação, assim, uma avaliação técnica, profissional do Atletique. O Atletique tem a piscina aqui na área do Segredo, onde funciona também a parte administrativa, um patrimônio maravilhoso, um dos melhores clubes de Minas Gerais, sem dúvida alguma, um dos melhores clubes de Minas Gerais, pela localização central, né, e pelas condições que oferece de conforto e de modalidades esportivas para o sócio. Mas ele tem também o campo de futebol, né, tem a sede social, né, lá na Avenida Tiradentes, que hoje tem a boate separada, tem a sede, o Salão Nobre do Atletique, de grandes eventos sociais aqui na cidade, sociais e culturais. Lá também acolhe eventos culturais. Então você tem um patrimônio valioso, sabe, sem dúvida alguma. Se for colocar, né, se for fazer uma avaliação do patrimônio do Atletique, e elas já deveríamos fazer isso, né? Algo considerável, considerando a valorização do imóvel na parte central da cidade. Sem falar que a Atletique tem uma sede campestre também, né, tem alguns eventos, mas é a parte que vale menos. Essa parte central vale mais, porque o terreno valorizou demais. São áreas que valorizaram na cidade, né? Ô Aloísio, a gente fez aqui um churrasco com a executiva reuniu aí, fez um jantar, reunindo os funcionários do Atletique, né? Não sei ao todo quantos funcionários são, mas o Atletique tem essa função também de ser uma família, né? Ser uma extensão da família, né? Tanto o exemplo, você citou no seu discurso lá, que
do presidente ao porteiro, né? Todos têm que ser exemplos. Exemplo para o sócio, exemplo para o filho, né? Para a criança que vem aqui. Todos têm que dar, né, essa atenção e fazer, né, com que as crianças absorvam, né, esses valores da convivência social, né, do bom viver, né, da parte esportiva. Fala um pouco sobre essa extensão do Atletic enquanto espaço familiar. Eu acho que aqui realmente, aqui a gente recebe famílias, né, com seus filhos, né, e é importante que de idades, né, desde a mais tenra idade até os mais idosos, né, que frequentam o Atletic, né. E, então, para cuidar da família, dos nossos filhos, nossas filhas, né, a gente tem que ter uma equipe preparada, né, então a gente tem que estar atento a isso, na qualidade do material humano que nós temos no Atletic, né? Como o tratar, a maneira de lidar e dar o exemplo, né? Assim, exemplo em termos de educação, o que é muito complicado no Brasil, né? Você vê que você tem no Brasil a educação familiar tem sido muito descuidada e as pessoas costumam ter um comportamento assim, junto aos amigos, comportamento assim, junto ao coletivo, um comportamento egoísta e agressivo, né? E é importante que se mostre às crianças e aos jovens que aqui frequentam que o comportamento adequado e na convivência democrática e social, né? Você não vê aquela história de que o seu direito, né, termina quando começa do outro, né? Tem que aprender a respeitar a diversidade, que é um tema até muito atual no Brasil, né? A tolerância pelas diferenças e o respeito. Isso o presidente do clube que passaram por aqui e os diretores que estão aqui, né, os treinadores, os professores das escolas, os instrutores, professores de escolinhas, de futebol, de vôlei, de basquete, todo mundo, o porteiro, todos têm que ter um preparo, sabe? Porque estão lidando com gente, né? E a gente quer que seja gente educada, de bom nível. Não importa o nível socioeconômico, importa o nível de comportamental, né? Que seja capaz de conviver bem e ser bem sucedido na sociedade. O ambiente de trabalho não quer ninguém com um comportamento inadequado, né? Excessivamente agressivo, no trato, desrespeitoso, né? Esse comportamento que às vezes aparece, né? Isso precisa ser contido, ser instruído, tem que aprender a conviver. Mas o esporte ajuda muito isso, né? Você compete a agressividade da luta para ganhar uma partida, tipo, né? Na diversão do esporte, ali na disputa esportiva, mas também respeitar o adversário, né? Não vale tudo, né? Não vale tudo, né? Tem regras. Aliás, na história, se você pensar na história da humanidade, né? A noção de clube é uma noção muito moderna. A nossa tradição foi consolidada na Inglaterra, né? No século XIX, né? Fortalecida pelo English Jockey Club, que era o clube inglês. Essa ideia de você ter um clube democrático, onde você tem... Olha que a Inglaterra não era democrática totalmente, não, porque era monarquia, etc., né? Um absolutismo de reis, etc. Mas olha, o clube era democrático, tem estatuto, tem atas, né? Tem eleição, né? Tem registro das conversas, tudo assim altamente democrático. Essa coisa formando esse chamado, a gente chama na sociologia, se chama capital social, né? Essa rede de relações humanas onde você faz amizades e faz negócios também, né? Essa coisa ajuda. Isso foi fortalecido, foi se fortalecendo, especialmente no século XIX, com as cidades, né? Com o advento das cidades. E no Brasil também, né? Aconteceu, já foi final do século XIX, início do século XX, onde nasceu aqui o Atletic, né? E você tem lá no Rio o América do Rio, que é o primeiro clube do Rio, e você tem aí em Belo Horizonte, também começaram os times de futebol, alguns até, os primeiros até não existem mais, né? Mudaram de nome, né? O futebol foi um dos esportes, o esporte que mais agregou, né, dentro desse conceito de clube, né? Eu acho que
a prática do futebol, por exigir 11 de cada lado, por exigir um espaço físico muito amplo, eu acho que a ideia de clube ganhou muita força a partir do surgimento desse esporte, o futebol, né? Olha, mas é interessante, olha só, é e não é. Deixa eu fazer uma qualificação. É e não é. Eu vou dizer por quê. É muito interessante essa pergunta. Porque o Atlético nasceu em 1909 com o nome de Atlético Futebol Clube, sabe? 1909. E em 1913 ele fez uma mudança do estatuto, sabe assim? Onde ele tirou o Atlético Futebol Clube, passou o Atlético Clube, sabe? Por quê? Para dar espaço para as outras atividades esportivas. Você tinha outras atividades esportivas. O futebol demorou a consolidar. Mas a motivação foi de criar essa associação e foi o futebol. Foi o futebol. Tanto o Minas quanto os outros. Exatamente, o Minas também. O Minas surgiu também depois com o nome já de futebol. O Minas já surgiu, né, e foi crescendo. Ele fortaleceu muito no Brasil na década de 1920, né? E, aliás, tem um São Joanense que foi muito importante nisso, tanto para o Atlético aqui, quanto para o futebol no Brasil, né? Que foi o Joaquim Martins Ferreira, da família Martins Ferreira, que até hoje nós temos vários membros da família aqui. Joaquim Martins Ferreira foi médico da Santa Casa, foi goleiro do América do Rio e da seleção brasileira. Quer dizer, o Atlético, muitos poucos atleticanos sabem dessa importância do Atlético. O Atlético já teve um goleiro da seleção brasileira. Ele jogava na América, no Rio, e jogava no Atlético também. Ajudou a consolidar o Atlético, porque ele era médico, ajudou a difundir o futebol aqui. E a hora que ele formou-se no Rio, ele estudava medicina no Rio, e a hora que ele formou-se em medicina, depois que ele se formou, ele veio para São João del Rei. Mas enquanto ele estava estudando, então ele jogava na América, e o futebol estava começando, tanto aqui como no Rio, né? E ele teve a primeira seleção brasileira, então Joaquim Martins Ferreira está lá. Está estudando livro de história de futebol, está lá, registrado, para minha surpresa. E ele era otorrinolaringologista, aqui da Santa Casa, ficou aqui até 1945. Ele vinha a ser cunhado do Dr. Antônio Andrade Reis, Andrade Reis, não, da mãe do Dr. Andrade Reis, né? Então, ligado à família lá, do Andrade Reis. O Dr. Tidinho conheceu essa mãe do Dr. Antônio Andrade Reis, mãe do antepassado do Antônio Andrade Reis. Eles são descendentes dessa família Martins Ferreira, né? Vários importantes. Nós tivemos um atleta que foi muito importante, Martins Ferreira, que foi a Amanda Martins Ferreira, que foi atleta do vôlei aqui, muito na época da Elisete e da Maria, a Maria que é Raton Monteiro, eram volistas e tal. Então eles eram ligados à formação do Atlético. Agora, o Atlético, ele é curioso isso, porque no início era muito difícil. Então, eu, por exemplo, me debrucei sobre a história do Atlético nos jornais da época. E vi coisas interessantes do Atlético ajudando, do Atlético pedindo ajuda à Orquestra Ribeiro Bastos para animar os jogos do Atlético, sabe? E ganhar dinheiro, porque o futebol não tinha dinheiro. A orquestra era uma fonte de atração, né? Imagina, a orquestra tocando nos jogos de futebol, chamava a orquestra para tocar violino, orquestra e tal. Eles tinham a orquestra, tocaram nas igrejas, e tinha uma banda para as festividades aí mais, digamos assim, profanas, sociais aí, né? E tem as religiosas. A Orquestra Ribeiro Bastos já envolvido com isso. Isso em 1909, dos anos seguintes. O Aloysio trouxe um fato novo para mim, que passou desapercebido, né? Que o Minas não é o primeiro principal rival do Atlético. Você falou que o primeiro principal rival do Atlético foi o Sparta, né? Que na verdade chamava Santo Antônio, depois passou para Sparta. Então o Atlético é mais antigo, depois vem o Sparta, que hoje já não existe mais, depois que veio o Minas. Isso. Como é que você descobriu isso? Isso eu descobri pelo professor Abigar Campos Tirado, que me deu um livro da pequena história do Sparta Futebol Clube. Todos nós que estudamos aqui no Colégio Santo Antônio, que hoje é um campus da universidade, chama Campus Santo Antônio, todos nós aqui conhecemos nessa época o Sparta.
era um time de futebol importante, tinha bons jogadores no Esparta. Eram alunos, especialmente os internos, passavam o dia inteiro. E nessa época não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada disso. Então os frades botavam os meninos para gastar energia jogando futebol, né? Então você tem aí vários... Você tinha bons jogadores de futebol no Esparta. Mas esse Esparta, ele teve um nome antes de ser Esparta, ele chamava-se Santo Antônio Futebol Clube, em homenagem ao Colégio Santo Antônio. Inclusive o Esparta tinha um senhor campo de futebol, né? Ah, sim, um excelente campo de futebol lá, aqui na cidade, né? Tinha 2 campos de futebol. Tinha um campo de futebol dos maiores, lá grandes, né? E tinha um chamado dos menores, um campinho menor, que a gente da cidade ia lá jogar, né? Pulava o muro e ia jogar futebol lá. E os freios soltavam cascão policial em cima da gente, ia sair correndo, pulando o muro lá e passava aperto, sabe? Mas essa é interessante. O Atlético surgiu em 1909 e logo depois veio o Esparta, em 1913 e 1914, não me lembro bem. E o Minas em 1916. Então o Minas, que existe até hoje, né? E vai fazer 100 anos no próximo ano. Ele foi o maior adversário do Atlético no futebol. Foi uma dissidência do Atlético? Né? Não era de dissidência, não. Assim, não era esse. Eu sei disso porque eu acompanhei as atas do Atlético. Os Milionários é que foi uma dissidência do Minas, né? Os Milionários. Teve lá na época, mas eu não sei. Milionários era mais social. Eu não lembro esportivo, não, social. Eu não estava pensando em esporte. Mas você tem razão. Esse foi um clube muito bom, o Clube dos Milionários. Né? E isso eu me lembro mais ligado ao carnaval. Eu posso estar enganado, mas é uma atividade mais recreativa. Já não é do meu tempo. Eu nasci em 1945, né? Já não existia o milionário, ou estava acabando o milionário, não sei, eu era muito novo. Né? Mas o Minas surgiu em 1916 e foi o time de futebol foi o principal adversário do Atlético. Né? Então o Atlético teve o adversário primeiro, o Santo Antônio Futebol Clube. E antes do Santo Antônio, o Minas, quando é que o Atlético ia jogar? Então a gente tem relatos aí, históricos nos jornais da época, do pessoal sair daqui para ir jogar em Lagoa Dourada, sabe? E receber time de Barbacena aqui, porque não tinha com quem jogar futebol, só ficar treinando, só entre eles, né? Então eles jogavam. Então eles faziam essa coisa de viajar para cidades vizinhas. E levava muito tempo. Era um evento social muito importante. Porque eles eram recebidos, tanto lá, a gente recebia aqui, como eram recebidos lá, com uma festividade na linha do trem, né? Havia o trem, uma modernidade, né? A estrada de ferro oeste de Minas tinha sido inaugurada algumas décadas antes, 1881, né? Mas em 1909 o pessoal viajava, ia de trem para vários lugares aí, Barbacena, por exemplo, né? E disputava futebol. Eu era recebido na estação, com festividade e tal, jogava lá e tal. E tinha jantares depois, e tinha um baile, fazia um evento social esportivo, né? Nós vamos falar da sua história com o Atlético. Você começou a frequentar o Atlético a partir de quando? Você foi moleque aqui, pegou... O Atlético tem 100 anos, você não tem nem 50, né? Não, eu tenho mais, eu gostaria de ter menos, mas eu tenho mais. Mas olha, eu nasci em 45 e eu comecei a frequentar o Atlético com 7 anos de idade, eu imagino, 7 anos por aí. Né, em 52, no início dos anos 50. E aqui a piscina, e na piscina aqui, 53, 54, mais ou menos por essa época, comecei a pensar, tinha 7 ou 8 anos. E a piscina era a primeira piscina da cidade, grande, importante. Tinha das Águas Santas, mas era uma piscina que a gente se machucava nas Águas Santas. Ela era áspera, era muito... Eu lembro de pequeno frequentar a piscina das Águas Santas, você sai de lá machucado, arranhado, ela não tinha nenhum acabamento, não. E era longe também, né? Pegava um trem, era um passeio, né? Era longe, claro, era de trem, a gente podia ir. Hoje você vai a pé, hoje moro na colônia, perto das Águas Santas. Hoje se eu vou do Atlético no centro, vou a pé até a minha casa. Isso não é muito sacrifício, não. Isso eu faço como atividade esportiva, faço isso, né? Essa caminhada.
Mas naquela época a gente era muito comodista e não queria... Era de trem que a gente ia para as Águas Santas. Alguns arriscavam de bicicleta, sabe? Chegava lá com o pneu furado, umas coisas assim. Mas o principal meio da aventura era de trem mesmo, né? Sabe? Então a sua história se confunde com a história do atletismo. Exatamente. Aprendi a nadar aqui. E meus primos, que eram muito bons nadadores, tinha o Caju, Oscar de Paiva Filho, o Caju e a Carminha, Maria do Carmo Paiva, e o José Luiz Paiva também. Todos três estão vivos e frequentam a São João del Rei. Eles, na época, ganharam medalhas, eram bons atletas. Eu não era um bom atleta, não. Era lá, médio, né? Mediano. Né? Eles ganharam medalhas, eles têm medalhas do Atletic, das competições. Porque o Atletic fazia as competições estaduais, o Atletic participava nessa época. Então aqui, estamos já quase chegando, né, nos finalmente. Então você foi eleito presidente do Conselho e reeleito presidente do Conselho. Como é que o senhor avalia, né, a administração do Cláudio, né, nesse primeiro mandato, né, e já destacar a sua perspectiva para o próximo mandato, que também, né, a diretoria foi reeleita. Então nós estamos num processo de harmonia dentro do clube, né? Existe um certo contentamento, né? Porque elegeu o Conselho, repetiu o presidente do Conselho e reelegeu o presidente da executiva, né? Que é o Cláudio Gonçalves. Isso, de uma certa forma, mostra que há uma certa aprovação do que tem sido feito, né? Faz uma avaliação desse primeiro mandato e a sua perspectiva para o próximo mandato que vem aí. Olha, a administração do Cláudio foi uma administração difícil. Ele houve várias cobranças em cima da administração, cobranças que vinham se arrastando por aí. Por exemplo, a questão financeira ligada aos IPTUs. Quer dizer, a prefeitura passou a exigir o pagamento de IPTU dos clubes, não só de todos os clubes e tal. Isso criou muito dor de cabeça no Atletic, de resolver essa situação. Felizmente, o Cláudio conseguiu organizar essa coisa. Então, o trabalho de organização do clube, sabe, foi muito importante. Esse foi o meu. E coisa interessante, o associado reconheceu a importância desse trabalho. Porque as pessoas querem fazer obras para marcar a administração. E esquece de fazer o básico, que é organizar o clube, ter uma boa gestão, né, no clube, né? E por quê? Porque boa gestão não dá voto, às vezes é para se reeleger, né? Mas olha, demonstrou-se a importância de uma boa administração. O associado reconhece o trabalho do Cláudio e de sua diretoria. E, aliás, o Cláudio faz questão sempre de enfatizar isso, que ele não está sozinho, ele está com a equipe, né? E trabalhando em conjunto a equipe, trabalhando assim, em harmonia e em conflito, porque é natural que seja conflito, posições, pontos de vista diferentes. O conselho também não é um conselho para dizer está tudo bem, não. O conselho é um conselho de debate, de ideias diferentes. Isso é importante. A gente tem que deixar o conflito aparecer. O conflito destrutivo é que atrapalha o clube, né? E é esse que a gente tem que cuidar sempre de neutralizar a coisa destrutiva, né? O conflito destrutivo, a pessoa está pensando em si, não está pensando em clube, né? Então você conseguir... Teve também essa readequação, né, das exigências do Corpo de Bombeiro, passou a exigir muito, né, ultimamente. Né? Também isso mesmo. Você teve aí várias exigências regulatórias que são aí normais, que é importante que existam e tal, e elas aconteceram muito nesse início. E o Cláudio se cuidou muito dessa parte aí, né, de organização, sem cuidar de manter a estrutura do clube, né? Um clube que as imagens da TV, a Atletic não mentem. As imagens são essas mesmo. É belo o espaço aqui, né? É bonito o Atletic. Isso aqui não é cenário, não. Isso é a verdade, né? Não é cenário assim, cinematográfico, não. É real que tem o Atletic, na verdade. E tempo integral, sempre bem cuidado, né? Todo dia que você chega aqui, pode ser de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a hora que for, você tem uma piscina de água limpa, né, cristalina. Isso é importante, né? Isso é importante. Eu já fiz
Eu nem devia falar isso, mas eu já fiz visitas assim, numa tarde. Eu sei que sábado, por exemplo, à tarde, é muito movimentada, e a sauna. Então eu chego no final, 5 horas, 6 horas, para fazer minha sauna. Chego lá, quase ninguém lembra de mim mais, de frequentar lá. Eu chego lá, funcionários novos que eu não conheço, eles não me conhecem também. E eu vejo como é que estão as coisas, eu vejo a limpeza das coisas, sabe? E eu assim, vou lá e ando como se fosse um visitante, sabe? E vejo lá como está se cuidado. A limpeza, né, o cuidado com o clube. E isso é fantástico. Isso é um trabalho, um trabalho de cobrança, um trabalho de supervisão, não é mesmo? De escolha do elemento da pessoa certa para trabalhar aqui, né? Não descuidar dessas coisas, da limpeza do clube, né? Do cuidado com o clube. Isso é verdade, a gente procura manter isso. E parece que também que essa administração não descuidou das competições, né? O Atlético continuou participando e conquistando, né, títulos e deixando o nome dele na história. Pois é, continua. É verdade. A ação social do Atlético, olha que é um clube particular, né? Você tem que ter sócio, paga para ser sócio, etc, né? E você paga as mensalidades, etc. Mas a gente também tem ação social, né? E muito importante na cidade, de acolher pessoas carentes, participar de competições, abrir o clube para as pessoas que não têm condições de participar, frequentar uma escola, frequentar o clube, sabe? O Atlético tem essa ação social já há muitos anos, não é de agora não, né? De formação das pessoas, formação do atleta e do cidadão, né? Cidadão brasileiro, cidadão são-joanense, né? Preferencialmente, não é mesmo? Então, para terminar a nossa entrevista aqui na TV Atlético, um sonho seu, uma pretensão, o que você gostaria que viesse a acontecer, né, nesse próximo mandato, que é possível acontecer? Nesse próximo mandato aqui, a gente não tem... o presidente, a atual direção, que deve ter a preocupação de imaginar algumas coisas para o Atlético, em termos de realizações, né? Assim, nós do Conselho, nós aprovamos ou não desaprovamos, a gente sugere ou não, né? Mas eles que têm a responsabilidade, eles sentem as necessidades de ampliações. Eu quero que o Atlético, eu acho que o Atlético já hoje consolidado na cidade, já com frequência boa da cidade. Frequência boa é o seguinte, você tem uma inadimplência normal nos clubes, ela piora nos momentos de crise, como agora, né? Mas é importante que você mantenha a boa gestão, né? Quer dizer, eu acho que eu espero nessa administração que continua consolidando uma boa gestão, né, dos negócios do Atlético. Espero que sejam aperfeiçoados mais os processos administrativos e de controle interno. É muito importante isso, né? Para evitar eventuais desfalques ou coisas possíveis de acontecer pelo ser humano, pela fraqueza humana que pode acontecer, que já aconteceu em outros clubes e outras associações, até associações religiosas. Você tem uma história de acontecerem pessoas que estão lá batendo no peito da igreja e roubando o cofre da igreja, né? Você tem essas coisas tristes, né? Então a gente tem que ter algum controle para que essas coisas não aconteçam, né? Então acho que o Atlético tem seus controles internos e acho que essa é uma preocupação. Eu espero que ela seja consolidada daqui para frente, né? Acho que é isso mesmo. Continua reinando o clube, espero que continue reinando na administração e no conselho, entre a comunidade atleticana, funcionários e os associados, e filhos de associados, que continua reinando aquela vontade de colaborar para o conjunto da obra, quer dizer, respeitar, reconhecer, respeitar o valor que é esse clube, né? Valorizar mais o Atlético no seu dia a dia da cidade, né? Acho que é isso que eu sonho. E aproveitar, né, ele, né? Aproveitar, exatamente, vem aproveitar. Não é só o verão, não. O inverno também é bom aqui. Desfrutar continuamente, né? Desfrutar aqui do esporte, até da piscina. A piscina tem água aquecida. Você tem uma piscina o ano inteiro, né? É verdade. Não é só no verão, não. Professor, é um prazer muito grande estar aqui, te entrevistando, né? Principalmente como presidente, né, do conselho, do clube. Desejar para você aí um 2016
né, com bastante conquistas, continue vigoroso como sempre, né? Eu sei que a peteca não cai do seu lado, você está sempre segurando. Obrigado, João. E deixar para você aqui o microfone, para você despedir aqui, e continue aí prestigiando a TV Atletique, compartilhe, comente, curta, né? Ajude a divulgar as palavras que são colocadas aqui, porque o Atletique é isso, né? E esse trabalho da TV Atletique é simplesmente registrar e deixar isso para a história. Ok, João, feliz ano novo para você também, 2016 de realizações, você é um realizador de eventos aqui em São Paulo, comunicador de primeira. Eu queria aproveitar a oportunidade e desejar a toda a comunidade atleticana, todos, né, toda a atual presidência, diretoria, conselho, funcionários do clube, professores das escolas e especialmente o associado, um feliz 2016. Estaremos juntos aí aproveitando a festa do Réveillon, que é um dos melhores Réveillons da região. Feliz 2016!